Capítulo 1. O Estúpido Império. Algum tempo depois da epidemia do vírus do castigo em Viltrum, um jovem Viltrumita havia sido capturado por outra raça. Os Geldarianos, raça inimiga dos Viltrumitas. Fracos fisicamente, porém com uma muito avançada tecnologia, sendo criadores das armaduras conhecidas como Tech Jackets. A Geldariana que capturou o Viltrumita entrou na cela onde o mesmo estava lá deitado em estado grave, sangrando por todos os orifícios do seu corpo. Cientistas geldarianos estudavam o vírus que infectou aquela Viltrumita. Assim que viu a responsável por sua captura tentou se levantar, mas caiu no chão e logo vomitou sangue. Logo Viltrumita disse entre tossês de sangue: "Se veio me matar, acabe logo com isso." De qual que forma é uma morte indigna? Curiosa a Galderiana perguntou. E o que seria uma morte digna para genocidas que se dedicam a escravizar outras raças? Mesmo sentindo que vomitar é mais sangue, o Viltrumita aguntou e disse: "Morrer em batalha, como um verdadeiro guerreiro de Viltrum." Logo o jovem Viltrumita vomitou sangue por vários segundos desagradáveis. E logo disse: "Uma morte em batalha, ou se for por julgamento uma em bom estado, digno de encarar o final da sua vida com força total." A Geldariana retraiu seu capacete, expondo seu rosto e disse com requintes de crueldade e satisfação: "Você vai ter uma morte bem dolorosa e desonrosa. Os meus superiores apenas querem te deixar morrer e depois estudar o que restar." Em um tom surpreendentemente calmo, o Viltrumita perguntou: "Então por que está aqui?" Prontamente a captora respondeu: "Apenas quero saber mais sobre a futura carcaça, é a primeira vez que vejo um Viltrumita em pessoa." Sem saída, o Viltrumita engoliu seu orgulho e falou: "Meu nome é Amâncio e minha história é longa, por onde eu começo?" "Espera, já sei." Em Viltrum, um caso raro estava prestes a acontecer. Uma mulher Viltrumita passou pelo trabalho de parto sem expressar dor visível, demonstrando sua força como uma verdadeira guerreira do Império Viltrum. A mãe recebia seus 2 filhos com um sorriso de orelha a orelha, que muitos pelo universo consideraram de puro sadismo, no entanto eram carregados de expectativas e até o momento felicidade. Primeiro havia nascido uma menina que saiu sem problemas, depois um menino, que saiu a princípio com um cordão umbilical no pescoço, mas foi astuto o bastante para se livrar do mesmo sem ajuda. O médico Viltrumita que limpava os bebês que mal choravam e mais pareciam incomodados o fazia com o rosto perplexo enquanto dizia: "Os exames já diziam, mas é oficial, parabéns, são gêmeos." É um caso extremamente raro. Os pais ficaram muito felizes, o nascimento de seus filhos ficaria registrado nos poucos casos vistos na história de Viltrum. A menina recebeu o nome de Anisa e o menino mais novo recebeu o nome de Amâncio. O dia a dia dos irmãos na infância se baseava em ver seus pais treinam combate, atividade favorita do irmão mais novo Amâncio. Além disso, os irmãos aprendem sobrevivência com os pais, na maior parte do tempo, buscando comida, abrigo e armamentos por conta própria. Enquanto eram vigiados por seus pais, sempre sobreviviam pelas noites sozinhos. A tarefa de sobreviver era difícil, já que nenhum dos dois havia despertado seus poderes. Em mais uma certa noite, Amâncio havia acabado de estabelecer seu abrigo em uma caverna. Tudo bem até que um invasor entrou, tentou acertar Amâncio na nuca com um soco descendente. Amâncio esquivou rolando para frente e logo olhou seu oponente nos olhos. O invasor, outra criança Viltrumita da mesma idade, disse: "Desviar é para os fracos." Ambos avançaram um contra o outro. O invasor armou o braço para um golpe, tentou dar um direto no rosto de Amâncio, mas Amâncio leu o movimento e usou uma ombrada que não enviou o golpe na cabeça, mas lançou o invasor na parede da caverna. Logo Amâncio aproveitou para espancar o invasor com golpes no rosto e logo simplesmente deixar o corpo cair inconsciente. No presente a Geldariana disse: "Que costume mais bárbaro." Recostado na parede da cela, Amâncio respondeu: "Pois saiba que eu ainda era, como dizem mesmo, amável. Na época, deixava meus oponentes vivos. Minha irmã não gostava disso. Naquela mesma noite, sentado em uma pedra, me aqueci na fogueira enquanto comia o que coletei, rodeado com 2 invasores inconscientes. Minha irmã entrou na caverna.
A pequena Viltrumita chegou com um semblante, notando que seu irmão, embora não tivesse se virado, estava atento ao som dos seus passos, amplificados pela caverna. Com seriedade, a jovem disse, inteligente, usando o eco da caverna ao seu favor. Uma leve risada debochada depois Amâncio respondeu. Você diz isso como se não me conhecesse, Anissa. Amâncio viu sua irmã de frente. Se veio lutar pelo abrigo, já viu o que acontece se tentar. Disse movendo a cabeça para os corpos inconscientes. Logo rematou dizendo. Golpes diretos ao rosto ou ao peito, tentam estrangular, golpes pesados meio lentos, e de vez em quando um chute ou uma jogada de terra. Depois que vejo um padrão fica até chato lutar com eles. Anissa ouviu eles gementói e reclamou com seu irmão. Você ainda deixou eles vivos. Tranquilo, Amâncio respondeu. Não vale a pena matar eles, nem teria graça. Anissa viu ambos levantando e cometendo a covardia imperdoável de fugir. Os dois irmãos agiram sincronizados sem dizer uma palavra. Anissa lançou uma pedra com super força, atravessando a cabeça de um dos fugitivos, matando ele na hora. Amâncio avançou investindo contra o outro e o esmagando ao chocar nele graças à sua velocidade e peso do seu corpo, fazendo com que o fugitivo basicamente explodisse com o impacto. Amâncio não pode evitar sorrir com sua irmã ao perceber que haviam despertado seus poderes ao mesmo tempo. A mais velha lançou uma proposta. Vamos lutar, amanhã, depois da nossa educação. Sorrindo de orelha a orelha, o irmão mais novo disse. Aceito. No presente, a Geldariana enfurecida deu meia volta. Amâncio chegou perto da porta da cela dizendo. Espera aí, onde você vai? Com agressividade, a Geldariana disse de forma séria sem olhar para trás. Vir aqui foi um erro, você é igual aos outros Viltrumitas. Parecendo desesperado e com um olhar de pena, Amâncio disse, espera, você entendeu errado. Eu fiquei triste por eliminar minha própria espécie. Por um segundo a Geldariana olhou de forma compassiva diante do olhar triste do Viltrumita, mas resistiu e se foi daquela prisão. O Viltrumita experimentou fraqueza súbita e vomitou sangue. Pela primeira vez, Amâncio sentiu que sua espécie mais desprezava, a total e absoluta fraqueza. A fraqueza de nem mesmo se aguentar em pé, a fraqueza de lutar para respirar incrível vomitadas de sangue e outros fluidos. Aquela era a mesma fraqueza que seus pais escolheram evitar. Logo lembrou do lema de sua educação, que chegou a dar a outros Viltrumitas. Tudo é nosso, isso sempre me pareceu estranho. Se o universo é nosso, por que esse vírus está nos dizimando? Em Anissa. A irmã mais velha, também infectada pelo vírus, estava sofrendo sua própria agonia, em uma enfermaria de Viltrum. Sentia suas fraquezas, a ausência dos seus poderes. Aquela era a mesma fraqueza que seus pais escolheram evitar. Em pleno mal-estar agonizante, a Viltrumita lembrou do momento em que seu irmão foi ao espaço. E só pode pensar. Por que você fez isso, Amâncio, seu idiota? Só Viltrumitas experientes podem navegar pelo espaço sem nave. No que estava pensando? Encontrar o traidor. Pelo espírito de Argal, espero que você não esteja morto. Enquanto saia da ala onde estava o prisioneiro, a Geldariana não pode evitar pensar no olhar de apenados do Viltrumita. Passou pelo laboratório onde estudavam amostras do sangue contaminado retirado do Viltrumita. A Geldariana pediu para falar com um dos cientistas, fazendo uma pergunta inusitada. Então, quanto tempo o Viltrumita vai durar? Surpreso, o cientista disse. Por que quer saber? Eu cacei ele, senhor, só quero saber quanto tempo minha presa vai viver. Mesmo suspeitando, o cientista logo respondeu. Felizmente não vai viver muito. O vírus no sistema dele parece ter sido especialmente desenvolvido para detectar e destruir o genoma Viltrumita. Vai estar morto em 2 ou 3 dias. Durante a noite, a Geldariana não pode parar de pensar naquele olhar de pena, logo, pensou. Um Viltrumita mostrando tristeza, eu devo estar maluca. No dia seguinte, a Geldariana chegou na cela de Amâncio, vendo que este seguia muito decaído, provavelmente pelo vírus. Amâncio mostrou surpresa ao ver a Geldariana. Por que voltou, mulher? Sem dar importância, a Geldariana disse.
Curiosidade, apenas isso, continue. Quero saber como você veio parar em nossas mãos. Logo depois de mais um dia de instrução, onde um Viltrumita adolescente os ensinava sobre o grande imperador Argal, repentinamente os alunos presenciaram algo em primeira mão. Uma batalha entre um instrutor e seus pais. Anisa observava aquilo seriamente, enquanto Amâncio com um sorriso de orelha a orelha, coisa que deixou seus companheiros desconfortáveis. Sua irmã Anissa mantinha um semblante sério. Isso mesmo, irmão, observe bem. Logo será nosso dia de nos tornarmos adultos. Alguns minutos depois, o instrutor continuou de pé, ainda que com ferimentos. Seus pais também ficaram bem feridos. O pai olhou para a mãe, que afirmou com a cabeça. Logo os pais parabenizaram o instrutor. A mãe decidiu dizer umas palavras aos jovens Viltrumitas. Espero que tenham aprendido algo hoje. Algum dia todos vocês vão enfrentar a ira dos seus pais. É bom estarem preparados para trazer orgulho a Viltrum, como meu filho fará em breve. Amâncio deu um passo para frente e disse: Não quero enfrentar meus pais. A mulher Viltrumita em grande velocidade foi para as costas do pequeno Amâncio. E no momento em que ela agarrou a cabeça do pequeno, sua irmã Anissa mostrou por um segundo um olhar de preocupação. Antes que a mulher pudesse apertar sua cabeça, Amâncio completou a frase dizendo: Quero vencer meus pais. Anissa rapidamente retornou ao seu olhar sério e suspirou. A mulher Viltrumita olhou de forma severa para ambos e logo disse: Muito ousado, pequeno Viltrumita. Logo a mulher olhou para Anissa e disse em tom severo: Me diga, pequena, por acaso sente interesse por esse garoto? Anissa por um segundo hesitou na resposta. Vendo excitação, a mulher Viltrumita ia colocar a mão na cabeça de Anissa, que antes disse: Ele é meu irmão, senhora, somos gêmeos. Desconcertada, a mulher se deteve e rapidamente colocou a mão no queixo. Logo disse em um tom involuntariamente casual: Em que pecado eu estava pensando? Realmente não sabia. Mas que coisa rara. Depois da instrução, os gêmeos vitrinistas mostraram seus poderes a seus pais, passando a ser treinados por eles até a adolescência. Treinavam juntos todos os dias e, embora estivessem igualados em quase tudo, Amâncio sempre superava Anissa em velocidade de voo. Então, aconteceu o inimaginável: a morte do imperador Argal. No presente, a Geldariana exclamou: Espera aí, o imperador Viltrumita está morto. Amâncio continuou dizendo: Isso mesmo, mas isso não foi o pior. O pior foi o que veio depois que o regente assumiu. O dia fatídico em que o regente deu uma ordem horrível chegou. Pelos meios de comunicação, por todo o planeta, o regente, após anunciar que governaria como regente até encontrar o herdeiro de Argal, deu uma ordem horrível: Encontrem a fraqueza que permitiu essa rebelião e eliminem ela. Logo os Viltrumitas começaram a se massacrar entre eles. Amâncio se defendeu do golpe de um Viltrumita que o jogou para longe. Logo o Viltrumita avançou voando na altura da cabeça de Amâncio para arrancar sua cabeça com um gancho. Porém Amâncio leu o movimento e no último segundo se agachou e ergueu a mão no formato da laça de Viltrum, mão que funcionou como uma faca, abrindo o Viltrumita no meio, que caiu e logo teve a cabeça pisada e esmagada por Amâncio, enquanto o mesmo atravessava o coração de ouro Viltrumita com a lança de Viltrum, o matando instantaneamente. Cada execução, cada morte causada por aquele Viltrumita, a Geldariana ouvia tudo aquilo aterrorizada e disse, deixando escapar um pouco de surpresa em seu tom de voz: Nem entre se tem misericórdia. Amâncio respondeu indignado: Eu tinha alguma misericórdia. Mas naquele momento só podia pensar na estupidez do regente e eu faria ele me ouvir ainda que me custasse a vida. Fiz de tudo para achar o palácio real. Voei a toda velocidade, matando alguns Viltrumitas fracos ou enfraquecidos como o corpo. Com um impacto, demoli o teto da sala do trono, onde os guardas reais já tinham se massacrado para mim. Entrei furiosos na sala do trono, onde o regente estava sentado. A Geldariana ansiosa disse: E o que você falou para ele? Amâncio disse calmamente: Primeiro eu me apresentei, dizendo que era irmão gêmeo de Anissa. Pela coragem de ir até ele derrotando Viltrumitas pelo caminho, ele me permitiu dizer o que eu quisesse. E eu apenas disse uma coisa:
Regente Trago, você é um grande idiota. Logo Amâncio rasgou a parte superior do seu uniforme, mostrando um torso repleto de cicatrizes e com uma pele avermelhada. Fui torturado por 1 ano em uma prisão viltrumita, por isso, minha ex-mãe me visitava sempre que podia. Quando a pandemia do vírus chegou na prisão, os guardas foram os primeiros a serem infectados. Os poucos prisioneiros aproveitaram a chance de fugir. Eu fui direto para o espaço, mas minha falta de experiência fez eu me perder e bom, você me achou e agora estou aqui. A Geldariana apenas confirmou com a cabeça. Amâncio perguntou intrigado. E pode me dizer seu nome? A Geldariana hesitou por um segundo, mas falou. Me chamo Noara, exploradora espacial. Os dias passaram, mas diferente do esperado, Amâncio não faleceu. Felizmente ainda se mostrava cooperativo para exames que confirmaram que seu corpo estava se recuperando. O viltrumita sentia seus poderes voltarem aos poucos. Depois de uma noite, Amâncio acordou como uma tiara, se sentindo totalmente revigorado. Sua cela estava totalmente aberta. Assim que saiu, viu um cientista geldariano com um controle. Ao apertar um botão, foi emitida uma frequência sonora alta que perturbou o sensível ouvido interno do viltrumita. Agoniado, o viltrumita se retorceu de dor. Sem remorso, o cientista disse: você ficará vivo, viltrumita, mas vai trabalhar para nós agora. Nourara chegou no corredor a caminho da cela só para ver Amâncio se retorcendo. Imediatamente usou as capacidades de sua Tech Jacket e configurou uma de suas mãos um canhão, para tá machucando ele. Cinicamente o cientista disse: isso importa. A espécie desse escraviza planetas, extermina raças e suga recursos dos mundos conquistados. São todos monstros.